A casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, vento que abre o caminho, é você. É você. Nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, rocha que mata a minha sede, é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Te encontrar, Yeshua.
ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. A terra clama. Oh, a terra chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. Oh, a terra chama, chama. Mais uma vez, Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Yeshua, Aleluia, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Seja bem-vindo, querido, seja bem-vindo. Que tempo poderoso nós estamos vivendo. Que tempo de alegria, que tempo de unção profética nós estamos vivendo aqui, amados. Eu tenho certeza que você aí da sua casa está sentindo aquilo que nós estamos sentindo aqui. Nós estamos nesta noite, uma noite de chuva, um tempo que de repente nos assustou, porque nós falamos, meu Deus, como vamos fazer esse culto, né, debaixo dessa chuva, a internet cai, mas Deus é poderoso, queridos. Deus é poderoso, Ele está conosco, Ele está com você. E eu tenho certeza absoluta que Ele não vai faltar na sua casa, Ele não vai faltar nesta igreja, amém? Então seja bem-vindo, você que de repente está acompanhando a igreja missionária pela primeira vez, você que de repente não conhece a igreja missionária, seja bem-vindo, você e a sua família. Eu quero convidar você nesse momento a compartilhar esse texto que nós vamos colocar aqui, compartilhar este vídeo que você está assistindo, compartilhar esta live neste momento, porque com certeza, esta é a chance que você tem, amado. Esta é a chance que você tem, minha irmã, meu irmão, de ganhar a sua família para Jesus, de mostrar para as pessoas como é bom estar na presença de Deus, como é bom louvar ao Senhor. É muito bom, queridos. Eu estou com saudade de todos vocês, estou com saudade das famílias, estou com saudade das crianças, mas a igreja missionária é uma igreja prudente e nós queremos o melhor para os nossos irmãos, e eu quero o melhor para você também, que de repente está vendo esse culto hoje,
e não conhece a Igreja Missionária. Nós estamos aqui no Engenheiro Goulart já há 10 anos, louvando a Deus, pregando a palavra do Senhor. E se você, logo que nós voltarmos com os nossos cultos presenciais, você quiser vir conhecer a nossa igreja pessoalmente, seja bem-vindo. Deus, Ele está nesse lugar, assim como Ele está na sua casa, e eu tenho certeza que aqui você será muito bem recebido. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, antes de nós começarmos, eu quero dar alguns recados. Primeiro deles, a nossa igreja, ela permanece online. Amém? Nós permanecemos online na nossa igreja até segunda ordem da IMUB Brasil. A Igreja Missionária do Brasil, ela preza pela segurança dos nossos irmãos em Cristo, das pessoas que participam deste ministério. Então, até segunda ordem, independente de qualquer decreto, nós estaremos reunidos online. Amém? O próximo recado que eu quero dar rapidamente, às quartas-feiras, nós estamos com uma oportunidade incrível. Você pode assistir a nossa aula de teologia à distância. Estamos com um curso já em andamento, mas é um tempo poderoso para você aprender. Nós não temos cultos durante a semana, mas nós temos esse tempo precioso de aprendizado, este tempo precioso de crescimento espiritual, aonde Deus ele fala com você também de uma forma diferente. Amém? Gente, eu estou morrendo de saudade de vocês e eu não consigo negar isso. Amém? Glória a Deus. Espero que brevemente a gente possa estar juntos. Eu quero agradecer aqui, antes de começar a pregar, as pessoas que estão dividindo a plataforma comigo aqui nesta noite. Então eu quero agradecer a Thaís, que está cuidando da técnica, o Tiago Parque, que está cuidando da mídia. Quero agradecer ao Vitor, que está conosco hoje, nessa noite de louvor. Amém? Este é o pequeno grupo que está reunido aqui nesta noite, para que nós possamos fazer funcionar a nossa igreja, para que a igreja possa estar na sua casa. E eu glorifico a Deus por isso. Amém? Glorifico ao Senhor pelo que Ele está fazendo na nossa vida. Nós estamos numa época, amados, de crise. Estamos numa época de dificuldade. E nós estamos pregando uma série de mensagens durante esse período, visando dar a você esperança, visando dar a você uma nova forma de enxergar este momento que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos passando. Então, nesta noite eu trago uma mensagem, e esta mensagem ela vai te ensinar a vencer o medo. Esta mensagem é para ensinar você a vencer o medo em tempos de crise. Para que nós possamos vencer o medo, nós temos que passar por alguns processos. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite com você, é sobre isso que eu quero pregar, é sobre isso que Deus está colocando no meu coração. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler um texto conhecido da palavra de Deus, vamos ler um texto que eu tenho certeza você já leu algumas vezes, mas como vocês sabem, aqui na Igreja Missionária, nós não servimos comida requentada, não é verdade? Então eu quero trazer coisas novas para você a partir desse texto. Eu quero falar coisas importantes para você a partir desse texto. Amém? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, eu já vou ler para você aqui. O texto diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu li um versículo a mais aqui, porque eu entendo que é importante para nós nesta noite. Amém? Quero convidar você a orar comigo. Curve a sua cabeça aí, aonde você está. Vamos fazer uma breve oração para darmos início a esta palavra. Santo Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida.
Te agradecemos por esse tempo, Pai, esse tempo de inovações, esse tempo em que a sua igreja está sendo propagada por todos os cantos. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça esteja conosco, que a sua graça esteja na casa de cada família que está acompanhando este momento. Por isso eu te agradeço, pedindo ao Pai que me dê entendimento, que o Senhor possa me usar neste momento como instrumento na sua obra. Amém, amém e amém. Amados, esse texto ele fala algo muito interessante para nós. Esse texto ele diz que nós nos gloriamos nas tribulações. E eu tenho certeza que quando você olha isso, é esquisito. Fala, mas como assim nos gloriamos nas tribulações? Eu sei que de repente você está na sua casa e aí as coisas não estão fáceis, porque de repente você não está trabalhando. Pode ser que o lugar onde você trabalha, as coisas estão complicadas, não estão dando certo, exatamente por causa deste período onde nós estamos confinados ou sendo obrigados pela nossa saúde a estarmos confinados dentro de casa. Então, quando nós olhamos para isso, amados, é difícil você falar assim, mas a tribulação, nós nos gloriamos nas tribulações. Irmãos, nós que estamos na presença de Deus, você que está na presença de Deus, nós temos que compreender algo. Deus ele opera de uma forma diferente de tudo aquilo que nós imaginamos. A forma como Deus trabalha na nossa vida é diferente. E a forma como Deus trabalha na sua vida é diferente. Então não é estranho, ou não pode ser estranho para nós, não pode ser estranho para você, entender que é na tribulação que nós nos gloriamos. É na tribulação que nós somos levantados em um estado diferente daquele aonde nós estávamos. E amados, isso é tão interessante, que quando nós olhamos a palavra de Deus e nós vamos observar, a gente sempre vai perceber que antes de um tempo de muita alegria, antes de um tempo de vitória, antes de um tempo de grandes transformações, houve um tempo de tribulação. Mas amados, depois dessa tribulação vem um tempo de glória, vem um tempo de bênção, vem um tempo de alegria. Para nós que somos evangélicos, cristãos, para você que de repente conhece Jesus, mas ainda de repente não teve a oportunidade de aceitar Jesus, mas você sabe quem é Deus, você deve entender isso, que esta glória que Deus está querendo colocar sobre a tua vida, esta glória que Deus está querendo colocar na tua casa, na tua família, ela precede um tempo de tribulação. Muitos têm falado que estamos vivendo os últimos tempos. Eu não posso dizer isso para você. Eu não posso falar para você que estamos vivendo os últimos tempos, porque há coisas a respeito do tempo de Deus que só Ele sabe, não nos compete saber. Mas uma coisa eu sei, diante dessa tribulação que você está vivendo, Deus tem uma nova história para você. Muitas pessoas que estão agora sentadas em algum lugar, assistindo este culto, eu tenho certeza que você está passando por este momento de dificuldade na sua vida, por essa fase complicada, mas eu quero dizer isso para você, diante dessa tribulação que você está vivendo, Deus ele vai escrever uma nova história na sua família, Deus ele vai mudar coisas importantes no seu trabalho, quer seja na sua empresa, quer seja no seu negócio. Deus ele está fazendo coisas poderosas. E nós, meus irmãos, precisamos entender isso, porque há um problema em todos nós que acreditamos e cremos em Deus. Durante muito tempo nós fomos acostumados a acreditar apenas na parte positiva das coisas. Então nós entramos na igreja querendo algo positivo. Muitas pessoas só entram na igreja porque estão com um problema, porque estão com uma dificuldade, porque estão passando por um momento difícil. Mas logo depois que o momento difícil vai embora, a pessoa também vai embora da presença de Deus. E nessa noite eu quero dizer isso para você, nós não podemos nos acostumar apenas com o lado positivo daquilo que Deus ele tem colocado para nós. Porque também quando nós estamos passando por uma dificuldade, Deus nos ensina, Deus nos levanta, Deus projeta sobre a tua vida algo novo. Irmãos, este é o tempo em que Deus está falando, é preciso que nós como cristãos venhamos a perder o medo.
E isso é o que está acontecendo no meio do nosso povo. Veja, entre medo e imprudência, existe uma diferença muito grande. Algumas pessoas são imprudentes, mas nós não estamos falando aqui de imprudência. Eu estou falando que você deve ser um homem corajoso. Eu estou falando que você deve ser uma mulher corajosa. Eu estou falando que você tem que ser uma pessoa de atitude diante das dificuldades que nós estamos enfrentando na atualidade. E querido, querida, isto é o que Deus espera de nós, perder o medo. Nós precisamos assumir uma postura forte diante daquilo que Deus tem demonstrado para nós. E tudo aquilo que acontece neste mundo vem da parte de Deus. Então entenda isso. Esta tribulação é para que no final todos nós sejamos glorificados na presença de Deus. Esta tribulação não é para a perdição de nada na sua vida. Esta tribulação não é para estragar nada que você projetou. Esta tribulação, ela não vem para atrapalhar nada que você está criando ou nada que você está querendo. Mas eu creio que essa tribulação que nós estamos vivendo em nível mundial, ela vem para que o povo cristão seja fortalecido e modificado de uma forma tão poderosa que nós jamais seremos os mesmos. Entenda isso, a igreja não vai ser a mesma. Nada vai ser igual depois que nós passarmos por isso, porque nós nunca passamos por nada parecido. Então Deus está promovendo uma oportunidade de passarmos por um processo de evolução diante da dificuldade que nós estamos vivendo. Você tem que se apegar com isso, você tem que acreditar nisso. Este processo, esse tempo que nós estamos vivendo, é exatamente para que nós possamos fazer coisas novas e mudar histórias em nome de Jesus. Esse texto, amados, ele tem um segredo. Ele diz o seguinte: porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. Amados, a palavra produz nesse texto, ela tem um significado muito grande para nós. Porque nós não conseguimos produzir nada se não temos um processo para produzir alguma coisa. Tudo aquilo que é produzido passa por um processo até chegar ao resultado final que Deus espera ou que você espera. E quando nós falamos sobre produzir, nós estamos falando exatamente sobre este processo que nos leva a ter perseverança. Amados, sem processo, nós não chegamos a lugar nenhum, e Deus está falando com você nessa noite, que esta tribulação que nós estamos passando nada mais é do que um processo de renovação, um processo de transformação, um processo de modificação. O problema, queridos, é que nós não aprendemos a passar por processos. Quando nós entramos na igreja, nós aprendemos a receber algo instantâneo. Muitas vezes a pessoa ela vem na igreja porque ela precisa de um milagre imediato, porque ela precisa de uma solução instantânea para a sua vida. Mas, amado, as coisas não são assim. Deus, ele tem um projeto para nós. E o projeto que Deus ele tem para a sua vida, ele passa por um processo de transformação. Só que nós não entendemos isso, queridos. E é exatamente sobre isso que eu quero que você entenda nessa noite. Você não está passando por uma tribulação, mas você está passando por um processo. E eu gostaria, vocês que já conhecem a nossa igreja, anotam, mas se você não conhece a nossa igreja, anote isso. Esta tribulação que nós estamos vivendo não é uma tribulação, mas ela é um processo que vai startar coisas novas na sua vida. E como nós startamos coisas novas na nossa vida, queridos? Muitas pessoas não percebem que têm os seus dons ocultados. E eu quero dizer algo para você. Pessoas que não têm os seus dons ativos são pessoas frustradas na sua vida. Pessoas que não têm os seus dons ativados são pessoas que não conseguem realizar coisas nem no âmbito espiritual e nem no âmbito físico. Deus, ele fala para todos nós e ele entrega um dom para todos nós. Então, quando Deus ele coloca um dom sobre a tua vida, você precisa startar o seu dom.
E nós só startamos o nosso dom quando nós passamos pelo processo que Deus espera de nós. Eu espero que você compreenda isso, porque Deus está falando com você nessa noite. Às vezes, antes de tudo isso começar, você estava vivendo de uma determinada forma, em uma determinada condição na sua vida. Eu quero dizer que você estava acomodado, acomodada em uma posição. Mas agora Deus está falando, olha, eu te dei um dom, eu te dei uma unção, eu te dei uma capacidade, então starta o seu dom. Porque quando você startar o seu dom, as coisas vão começar a ser transformadas na sua vida. E nós, amados, muitas vezes não percebemos isso. Deus, Ele simplesmente quer que a sua nação, a nação cristã, ela starte os seus dons, porque durante muito tempo, nós, como seres espirituais, estivemos voltados apenas para as coisas humanas e não para as coisas espirituais. Nós queremos resolver os nossos problemas de uma forma absolutamente humana. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5, a palavra de Deus, ela diz que aqueles que têm a mente voltada para a carne vivem de acordo com a carne, mas aqueles que têm a mente voltada para o Espírito, estes vivem de acordo com o Espírito. E o texto continua dizendo que aqueles que vivem de acordo com a carne passam por um processo de morte, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito vivem em Espírito, em paz e vida. Então, amado, ouça o que Deus está falando para você, porque muitas vezes o que nós fazemos é isso. Nós simplesmente não startamos os nossos dons porque entendemos que conseguimos resolver os nossos problemas apenas em uma forma humana, apenas tentando resolver as coisas de uma forma matemática. Mas eu quero dizer isso para você nessa noite. Deus até pode fazer coisas matemáticas, mas o que Deus quer de você é que você faça algo sobrenatural. O que Deus quer de você é que você faça algo incrível aos olhos humanos. O que Deus quer de você é que você altere a história da sua vida, para que a partir daí você possa alterar a história da vida de muitas pessoas. Então perde o medo, querido. Deus está falando com você nessa noite, que nada do que você está passando é tribulação, mas é sim um processo para que a sua vida seja transformada em outro tempo, em outra história, em outra vida. É isso que Deus está falando para nós o tempo todo. Então, meus irmãos, este princípio de startar dons é essencial para nós, porque quando nós olhamos para os homens de Deus, nós percebemos que eles tinham dons. Quando nós olhamos para Abraão, Abraão já era um homem bem-sucedido, Abraão já era um homem conhecido, Abraão já era um homem de postura, porque ele deixa os seus pais, porque os seus pais, a história mostra que eles adoravam a outros deuses, e Deus separa ele da sua família. Então, amado, preste atenção numa coisa: Abraão só passa a ter uma nova história quando ele passa pelo processo de startar os seus dons. Qual é o seu dom? O que é que você pode fazer? O que é que você pode mudar na sua vida e na vida dos outros? Porque é isto que Deus está falando com você nesta noite. Mude a sua história. Mude a sua história. Porque nós temos que entender que com dons ocultados, nós não conseguiremos sair de lugar nenhum, não seremos aprovados diante daquilo que Deus espera de nós. Há muito tempo atrás, o meu primo, o pastor Luiz, me contou uma história fantástica. E eu nunca mais me esqueci dessa história, eu quero contar rapidamente para você. Era do tempo que as TVs ainda eram de tubo, e ele conta que ele comprou a TV tinha um controle remoto, e ele disse que a TV já estava velha. E um dia, do nada, irmãos, ele apertou um botãozinho e saiu mais um monte de botões do controle remoto. Ele falou: nossa, eu não sabia que essa TV tinha tantos botões para apertar. Eu não sabia que essa TV, ela tinha tantas coisas que eu poderia fazer. Sabe, irmão, o que está faltando é você descobrir os botões que têm que ser apertados na sua vida. O que está faltando é você descobrir esta caixinha secreta que está dentro do seu coração, aonde Deus ele vai apertar determinados botões
E Ele vai fazer com que você saia deste plano onde você está vivendo e vá para um novo tempo e uma nova história, em nome de Jesus. Então nós, amados, temos que buscar startar estes dons, só que você não tem autonomia para startar os seus dons. Toda vez que Deus ele chama alguém, Ele faz uma promessa sobre a vida desta pessoa. E é assim que Deus ele starta a vida das pessoas. É assim que Deus ele muda a vida das pessoas. Então, amado, eu quero que você entenda isso nessa noite. Deus ele está querendo startar algo na sua vida. Só que para isso, você tem que habilitar o dom. E para habilitar o dom, meu irmão, minha irmã, você tem que ter caráter aprovado. A tribulação produzir é processo, amém? Perseverança. E a perseverança, a insistência, ela produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Presta atenção numa coisa, querido. Quando a gente fala sobre caráter, eu não estou falando sobre pessoas honestas e desonestas. Caráter aprovado diante de Deus são pessoas que têm características voltadas para o espiritual. Então, amados, Deus está falando isso para você. Se as suas características, elas são aprovadas diante de Deus, Deus aperta um botão em você. E os seus dons são startados. E tudo aquilo que você entende que era tribulação, passa a ser um processo de transformação na sua vida. E sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma fase de pessoas que não querem transformação. São de pessoas que querem receber tudo pronto. Por quê? Querem viajar de carona no dom dos outros. E você precisa entender isso. Se você tem um dom, se você tem algo que Deus pode usar neste período, você precisa perder o medo. Você precisa sair desse ostracismo espiritual em que você está. Porque a palavra de Deus, ela diz que quando nós estamos com Deus, Deus ele está conosco. E tudo aquilo que nós fazemos vai de acordo com aquilo que Deus espera de nós. A palavra de Deus, ela diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amados, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, querido, preste atenção numa coisa, tudo que está acontecendo coopera para o bem de você, para o bem da sua família, para o bem do seu trabalho, para o bem da sua história, desde que você passe pelo processo e starte o seu dom, porque logo depois o texto vai dizer assim: e para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, o propósito de Deus. Chamado nada mais é do que exercer o dom. Então exerça o dom que Deus tem falado para você. Amados, Deus está falando para nós o tempo todo sobre isso. E nós estamos nos encolhendo. Muitas vezes você passou o dia de hoje se encolhendo, falando o que eu vou fazer na segunda-feira. Porque talvez você não tenha condições de resolver os problemas que vêm pela frente, pagar as contas. Talvez você esteja com medo de perder a sua empresa. Talvez você esteja com medo de passar por uma dificuldade qualquer. Mas ei, deixa eu falar isso para você. Há um dom escondido, uma caixinha escondida dentro de você. Fala com Deus agora, aí aonde você está, e pede para Ele. Porque com certeza Deus vai te mostrar coisas ocultas e secretas que estão na sua vida e que podem mudar a história da sua família. Então use os seus dons em nome de Jesus. Porque é isso que Deus espera de nós. Nós precisamos passar pelo processo. E o processo exige esforço. Quando nós olhamos, amados, para todas as histórias, é isso que nós percebemos. Veja Elias e os 850 profetas que ele enfrenta e como ele os vence. Mas veja que estava tudo na bênção, tudo na glória. Mas depois ele passa por um processo de revisão interior, onde Deus fala com ele: Elias, Elias, o que fazes aqui? Elias passa por um tempo de caverna.
tal e qual nós que estamos enclausurados nas nossas casas. Elias também passa por um tempo onde ele entra num lugar e fica sozinho com ele mesmo, processo. Deus está startando processos. Mas amado, depois disso, você também vai poder andar 40 dias e 40 noites sem parar. Você vai conseguir caminhar sem parar em direção àquilo que Deus tem separado para você. Você precisa acreditar nisso, porque nós fomos programados para passar por processos, mas nós não fomos programados para viver em processo. Então, estar em processo é uma fase de transformação na sua vida. Passar pelo processo é sair da tribulação e entrar na glória de Deus na sua vida. Então, irmãos, este é o princípio que Deus ele tem colocado para nós e Ele está colocando para você. Ter um caráter aprovado diante de Deus nada mais é do que passar pelo processo, perder o medo de estar diante de uma tribulação como essa que nós estamos vivendo. E eu tenho esta palavra para você, uma palavra de esperança, porque eu sei que neste momento talvez você esteja aí reunido com a sua família e você esteja olhando para um lado, para o outro, talvez a sua despensa esteja começando a ficar vazia. Talvez você esteja passando por uma fase complexa, onde você não sabe o que vai fazer durante essa semana. Mas uma coisa eu vou dizer para você: Deus está startando os seus dons, Deus está mudando histórias, Deus está fazendo com que nesse momento você entre num processo de produção de novas coisas. Então eu quero perguntar para você: quais são as coisas que estão paradas na sua vida? Quais são as coisas que estão desligadas na sua vida? Porque é isso que Deus está falando para nós. Deus ele está mostrando que existem coisas em toda a sua geração que estão paradas, e Deus simplesmente quer apertar um botão e fazer com que essas coisas funcionem. Eu vou dizer algo para você: não existe nova história se não houver processo. E Deus está fazendo um processo na nossa vida. E este processo, ele vai chegar ao ponto de produzir esperança, de produzir caráter aprovado e de mudar histórias. A sua história vai mudar, o seu tempo vai mudar. Qual é o seu dom? O que é que Deus precisa mudar na sua vida? Porque a palavra de Deus também diz que nós sabemos que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Então não interessa o que você está passando, se você não tiver medo, se você estiver na presença de Deus, com certeza absoluta, você vai ser mais do que vencedor nesta fase que você está vivendo. Você vai ser mais do que vencedor neste tempo de medo que nós estamos passando. É para isso que Deus está falando com você nessa noite, para dizer que nada disso que nós estamos vivendo é para trazer medo, mas sim para gerar um processo de transformação de vidas e de modificação de histórias. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Eu sei que quando nós olhamos para a TV, eu sei que quando nós olhamos para tudo que está acontecendo, nós tememos, porque de fato, queridos, estamos vivendo algo que nunca vimos, algo que só aconteceu há 100 anos atrás. Porém, nós hoje temos condições de fazer as coisas. Já imaginou se nós tivéssemos com esse problema 20 anos atrás? Nem culto nós teríamos, porque não teríamos como fazer um culto online, não teríamos como fazer um culto ao vivo pela internet. Mas agora Deus startou dons, Deus levantou pessoas para fazer coisas diferentes, e por isso nós temos visto pessoas que estão acompanhando a igreja pela internet, pessoas que nunca assistiram um culto, pessoas que nunca ouviram um louvor, mas pessoas que estão agora engajadas, ligadas ao Espírito por meio de dons que foram startados. Meu querido, minha querida, eu quero dizer isso para você nessa noite. Deus, Ele está buscando dentro de você, durante esse período de caverna que você está passando, startar um novo dom. Aleluia! Deus está mudando coisas na sua vida.
E processo nos tira de uma posição e nos coloca no outro. Quando nós olhamos para a história de Noé, Noé estava vivendo um tempo de alegria. Noé estava vivendo um tempo onde ele estava junto com a sua família. As coisas em volta dele não eram normais, mas a vida dele era normal. Quando Deus fala com ele, queridos, Noé, ele começa a construir uma arca. Aonde? No vale. Ele faz um processo de construção no vale. Ouve bem o que eu estou dizendo e presta atenção nisso. Deus está ensinando você a passar por um processo de construção no meio deste vale aonde você está. Deus está nos ensinando a fazer coisas novas no meio da dificuldade. Então, o que é que nós não podemos ter medo? Coragem é o que nós temos que ter. Porque a palavra de Deus, ela mostra que através do processo que Noé passa, ele salva ele e a sua família. E não só isso, ele passa um período guardado na presença de Deus. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Durante todo este período, você está guardado na presença de Deus. A sua casa é uma arca, o seu coração é uma arca. Você está guardado na presença de Deus durante este processo. E digo mais para você, ao final dessa história, quando Noé, ele sai daquela arca, ele sai no alto de um monte. Olha o que eu vou dizer para você agora. Você está passando pelo processo no vale, mas quando Deus terminar o processo, você vai estar no mais alto monte, na mais alta posição aonde você poderia estar. Aleluia! Deus vai tirar você do vale e vai colocar você no monte. Deus vai colocar você, assim como fez com ele, em um lugar de adoração. Lugar de adoração, querido. Talvez você fale, pastor, finalmente vamos voltar para a igreja. Não. Lugar de adoração é autorização para falar com Deus durante todo o tempo, durante toda a história, durante todo o processo que você está vivendo. Então Deus tira você do vale da preocupação. Deus tira você do vale da dificuldade. Deus tira você do vale do medo. E logo depois Ele eleva você, levando você por um lugar protegido, até um lugar de proteção. Porque você produziu perseverança e produziu caráter aprovado. E como caráter aprovado, você é mais do que vencedor. Creia nisso, querido. Porque se você crê que nós não estamos passando por uma tribulação, mas estamos passando por um processo de transformação, é porque Deus, a partir de agora, Ele vai mudar a sua história. Eu quero orar com você, mas estamos no final desta mensagem, no final deste culto, mas ainda dá tempo de você compartilhar essa mensagem com alguém e falar, olha, tem um pastor pregando, tem um ministério de louvor tocando, tem um pessoal trabalhando neste culto, e eles estão falando que este tempo que nós estamos vivendo não é para ter medo, mas é simplesmente a passagem de um processo que vai nos tirar de um lugar de dificuldades e problemas e vai nos colocar em um lugar mais alto, aonde nós produziremos um caráter aprovado. E passaremos pelo processo que vai estartar dons que você não sabe que tem. Existem dons na sua vida que você não sabe que tem. E esses dons precisam ser estartados na sua vida. Sabe, talvez você esteja passando por uma dificuldade agora. E Deus está falando agora. Tem um dom, algo que você sabe fazer, que você pode fazer, mas que você está com medo. Mas amanhã, Deus vai te capacitar e você será grandemente usado para fazer coisas novas e modificar a história da sua família. Você, mulher, esposa, mãe, não tema, não tema, é só um processo. Você, pai, marido, homem, não tenha medo.
Deus está guardando a sua casa no meio deste vale em que você está passando. E eu tenho certeza que no final dessa história, você vai abrir a janela da arca, vai abrir a janela da sua casa, e você vai estar em um lugar mais alto, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Aí onde você está, eu quero convidar você a orar comigo. Quero convidar você a ter um tempo de oração, um tempo de louvor, um tempo em que nós vamos falar com o Pai e passar por este processo. E a nossa oração vai ser para que Deus encontre em você esta caixinha cheia de botões, e diante do seu caráter, das suas características aprovadas, Deus ele toque em você agora e dons sejam estartados na sua vida. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. O medo não vai te parar. Tira medo que me faz dizer: Moisés, suba meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Santo Deus e eterno Pai, nós oramos neste momento por cada vida que nos acompanha online agora, Pai. Eu oro pela tua vida, eu oro pela tua história, eu oro pela tua casa, e não só isso, pela autoridade que o Espírito Santo derrama sobre este ministério. Eu profetizo sobre a tua casa e sobre a tua história. Eu profetizo um tempo novo, aonde o medo não tem mais autoridade. Eu profetizo um tempo novo, aonde você entende que isto é apenas um processo que você está vivendo. Eu profetizo sobre a tua vida uma história nova e cheia de vitórias, aonde nesta dificuldade, onde o mundo está tenebroso, onde o mundo está apavorado, você neste momento está sendo tomado pela presença do Espírito e sendo cheio de confiança, porque a palavra de Deus ela fala com você, porque o Espírito Santo ele toma a sua vida, ele fala com você. Deus o tempo todo está sobre nós, Pai, e eu creio que o Senhor está conosco nessa noite. O Senhor está entrando nas casas, o Senhor está entrando em todos os lugares onde este culto está sendo ouvido. Pai, em nome de Jesus, fala com os teus filhos e muda história. Fala com os teus filhos e transforma medo em processo em nome de Jesus. Porque eu creio que neste momento há um processo de transformação acontecendo na sua vida. Pai, em nome de Jesus, transforma vidas, transforma histórias. Oh Espírito Santo, esta é a tua salvação, querido. É isso que Deus está falando com você agora. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Pai bendito, em nome de Jesus, eu creio nessa nova história, eu creio neste novo tempo, e eu quero fazer um desafio para você agora. Eu não sei em quantas pessoas nós estamos aí, mas uma coisa, nós estamos em 59 pessoas, e eu queria que 59 pessoas escrevessem aí, se puderem agora, amém. Eu queria que você escrevesse agora: Senhor, eu recebo esta palavra, amém. Escreva isso agora em nome de Jesus, aleluia. Oh Jesus, venha mais perto, venha mais perto, venha mais perto, Senhor. Toca a vida, Senhor, dessas pessoas. Você está sendo tomado agora pela presença do Espírito Santo, amém? Aleluia. Eu não sei aonde você está, eu não sei de onde você está assistindo esse culto, mas talvez se você não tiver a oportunidade, se você nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus, você pode escrever aí também: Senhor, eu te aceito e eu te recebo como meu Salvador, e nós vamos te procurar, nós vamos na tua casa, nós estaremos com você, orando com você, amém? Aleluia, glórias a Deus.
Faça isso em nome de Jesus. Receba uma nova história, passe pelo processo e vença o medo em nome de Jesus. É tudo sobre você, então me tira o medo que me faz de ser Moisés, suba no meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, Pai. É tudo sobre você, é tudo sobre você, é tudo sobre você. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo louvor, te agradecemos por este culto. Te agradeço, Espírito Santo, por cada um que esteve conosco, por cada um, ó Pai, que trabalhou aqui neste momento. Pai, em nome de Jesus, que a sua graça poderosa seja sobre as nossas vidas. Amém, querido. Antes da Thaís, que está aqui conosco, dar a bênção apostólica, eu quero reforçar com você algumas coisas. Primeiro, quarta-feira estaremos reunidos às 8 horas da noite com o nosso curso de Teologia Simub. Amados, nós preparamos algo muito especial com slides, um curso bem diferente. Eu diria até que ele é mais puxado do que o curso presencial. Então, marque este horário, na quarta-feira às 8 horas, esteja conosco, esteja com a Igreja Missionária, amém? Eu também queria falar com você que é dizimista e ofertante da nossa igreja. Você sabe que a nossa igreja é uma igreja muito livre com relação a dízimos e ofertas. Algumas pessoas já nos procuraram para dizimar e ofertar, e eu agradeço você por isso. Mas eu também queria chamar a sua atenção. Você que é dizimista, você que é ofertante, procure a Débora Amorim, converse com ela. A Débora, ela é encarregada das finanças, é encarregada de todo o processo de contabilidade, juntamente com a pastora Valdirene. Então você pode procurar a Débora Amorim ou a pastora Valdirene e combinar como vai fazer para dar a sua oferta, para entregar o seu dízimo. Amém, irmãos? Eu agradeço, sei que é um tempo de dificuldade, mas nós precisamos continuar a ajudar pessoas e também precisamos honrar os nossos compromissos. Então, se você puder continuar nos abençoando nesse tempo, eu te agradeço. Nós também vamos fazer um aplicativo que vai estar disponível, onde você vai poder ofertar, mas ainda estamos tentando fazer isso, é um pouco complexo. Amém? Deus abençoe você, que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja com você. Espero que você possa permanecer conosco. Amém? Amém. Que tempo poderoso na presença de Deus nós tivemos hoje. Que tempo maravilhoso nós tivemos hoje nesta noite. Amados, coloque as suas mãos em posição de receber aí na sua casa e vamos à bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a paz e as doces consolações do Espírito Santo nos mantenham em paz, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
Estou com